O Realidade em Pauta já está de volta e hoje o assunto é sobre dietas. Isso porque mais da metade da população brasileira está acima do peso. E depois de exagerar, por exemplo, aos finais de semana, a segunda-feira começa com uma dieta. Mas nem sempre essa dieta é duradoura e muito menos eficaz. E aí vem mais problemas de saúde e o chamado efeito sanfona. Mas é possível conseguir bons resultados, como você vai ver agora. Nas prateleiras do supermercado, o que não faltam são produtos com propostas de uma alimentação equilibrada. Nas páginas das revistas, um desafio: dieta versus reeducação alimentar. Que diferença certas escolhas fazem na saúde? Afinal, tudo parece resultar em emagrecimento, certo? Todas as promessas milagrosas de perda de peso em curto espaço de tempo não são funcionais a longo prazo, né? Elas não te ensinam como manter o peso ou como manter sua vida saudável a longo prazo. Geralmente são coisas meio agressivas ou rápidas ou até não tão saudáveis. Às vezes tem um objetivo até interessante de imediato, mas e depois? A pessoa vai continuar fazendo aquilo por quanto tempo? Então é importante a pessoa ter uma reeducação alimentar e ela entender o que ela precisa comer daqui para frente. Reeducação alimentar foi a escolha feita pela Bruna. A jovem de 28 anos passou a comer descontroladamente depois de passar por um trauma na infância. Eu tinha um hábito alimentar muito exagerado, muito calórico mesmo. Eu comia 1 quilo de bolo sozinha. Tem aqueles bolos no pote, sabe? Eu não comia do pequeno, eu comia um de 1 quilo sozinha. Então eu estava consumindo muito açúcar demais. Comia muita fritura, pastel, eu amava pastel. Quando eu reeduquei a alimentação, isso daí foi parte do passado. Ela chegou a pesar 280 quilos. Foi quando sentiu que a saúde havia chegado ao limite. Quando questionada sobre os motivos que a levaram a ter forças para lutar, a resposta é rápida. Vontade de viver. Foi vontade de viver. De querer conquistar, né, as minhas vontades, os meus desejos. Eu ia morrer, né? Naquela situação eu ia morrer. E em menos de 1 ano de acompanhamento profissional, ela conseguiu eliminar 105 quilos, resultado de dietas preparadas de acordo com a necessidade dela. Cada caso é um caso, a gente não pode tratar doenças baseado em revistas que saem na mídia, principalmente em revistas não científicas, e nada sem uma consulta médica juntamente com o nutricionista. Não tem como substituir os tratamentos convencionais. No caso da Bruna, o tratamento veio antes de o corpo responder com doenças decorrentes da obesidade. Mas nem sempre dá tempo de reverter a situação e a saúde acaba padecendo. Quando a gente fala de doenças por consequência do estilo de vida, a gente tem que pensar nas 3 consequências. A primeira é a doença mais simples, que parece ser mais simples, a hipertensão, diabetes, colesterol alterado, né, triglicerídeos aumentado, a obesidade, e aí pode ter o ácido úrico aumentado, levando a gota. Então, essas são as primeiras que a princípio não são tão sérias, mas essas que levam em conjunto a doenças mais sérias e agressivas, como o infarto, o AVC, o câncer. Então, na verdade, a gente tem uma piora progressiva. Você começa com uma doença que a princípio é simples, e depois dessa doença, sem ser controlada, ela vai causar uma doença mais séria. Então, para você frear lá na frente, um AVC, um infarto, um câncer, você tem que começar aqui atrás, prevenindo a hipertensão, a diabetes, a alteração do colesterol, a obesidade. Então, a prevenção é lá no início. E se você quer saber se está ou não acima do peso, uma boa dica é fazer a conta do índice de massa corporal. Basta dividir o seu peso pela sua altura ao quadrado. Se o resultado da conta for entre 18,5 e 24,9, o peso está normal. Entre 25 e 29,9 é sobrepeso. A partir de 30 já é considerado obesidade. De qualquer forma, é importante procurar um especialista para fazer avaliações mais específicas. Mais do que respeitar a individualidade de cada biotipo, é preciso entender que cuidar requer conhecimento. E isso também é aplicado ao corpo e tudo aquilo que ele proporciona quando o maior objetivo é ter saúde.
E aqui de volta ao estúdio a gente segue com essa conversa com a doutora Carolina Moreno. Doutora, a gente, quando pensa sobre esse assunto de cuidados com a saúde, com a alimentação, muita coisa acaba passando batido, porque as pessoas pensam, como você já comentou, naquela coisa mais objetiva e um pedacinho de um todo. Agora, existem elementos que fazem parte da alimentação no dia a dia e que são verdadeiros vilões, não é? Você já comentou, por exemplo, sobre o açúcar, e há outros que deveriam ser eliminados, pelo menos ao mínimo, né? Na verdade, eliminar qualquer alimento eu não acho muito legal, mas Não? alguns a gente tem que realmente reduzir em uma quantidade bem significativa. Todos os alimentos têm algum seu fator de nutrição, né? Então, eu penso assim, uma pessoa que ela está normal no peso, não preciso fazer com que essa pessoa tire, por exemplo, a farinha de trigo, né, o glúten, que agora também é outro famoso vilão da mídia. Por que eu vou tirar o glúten dele se ele não tiver uma doença celíaca? É uma pessoa que está num peso bom, ela tem o peso dela regular, os exames dela são estáveis, ela não tem nenhuma patologia, não é celíaca, não tem essa necessidade. Já uma pessoa que não, eu estou fora do peso mesmo, eu tenho que emagrecer, a gente sabe que a farinha branca tem um alto índice glicêmico, é um alimento super calórico, pouco nutritivo, então a gente pode reduzi-lo ao mínimo possível, até realmente retirar por um período, mas vai ser reintroduzido depois que ela aprender a comer, que ela aprender a equilibrar a sua dieta, a gente pode voltar a todos esses alimentos normais. Certo. Frituras. A fritura, isso, de maneira geral, eu não consigo ver benefício. A fritura é porque, assim, você pensa na fritura. Sim. Então, o alimento é o óleo. Exato. E ele sofreu um processo. Então, esse processo, fritar o óleo, estraga o óleo. Uhum. Então, aí ele já não é mais um alimento que a gente deva ter na nossa dieta. Mas pensando no óleo, a gente vai ter vários óleos muito bons, que a gente precisa por conta do ômega 3, por conta dos ácidos graxos, que eles só fazem parte do nosso organismo. Então, a gente vai usar o óleo em seu estado natural. A gente pode usar o óleo de abacate, o óleo de coco, qualquer óleo. Sim. Eles são nutrientes também. Agora, quando a gente faz ele passar por um processo de transformação, ele vai virar uma comida ruim. Então, essa a gente tira, que é a fritura. Então, a fritura não é legal porque não é por causa do óleo, porque ela não é mais o óleo essencial que a gente deveria estar usando. Claro. Eu já ouvi alguns especialistas dizerem que a gente consegue extrair o óleo que é necessário, sem necessariamente ser o óleo já líquido ali, né? O óleo que a gente conhece, compra no mercado. Mas, por exemplo, de oleaginosas, de sementes, de grãos. De algumas frutas. Seria mais saudável? Mais melhor? saudável, com certeza. O peixe também, tem o ômega 3 também vem no peixe. Abacate, temos o óleo do abacate também, o óleo de coco no próprio coco. Então, tem. Só que para você poder, por exemplo, untar algum alimento, não serve. Aí tem que ser. Aí tem que ser o óleo no formato líquido. Claro. Agora, doutora Carolina, o foco dessa matéria era falar sobre as dietas que muita gente recorre, às quais muita gente recorre para tentar resolver problemas de maneira instantânea. Mas fica evidente, por exemplo, no caso que a gente apresentou agora, da Bruna, ela já está há há mais de um ano, em um tratamento. Quando a gente fala de tratamento, é aquilo que você falou, né? É uma gama de coisas que são colocadas, de elementos. Então, você tem o médico, tem nutrólogo, você tem nutricionista, talvez até um psicólogo, um psiquiatra para poder acompanhar, educador físico. Quer dizer, as pessoas precisam entender que não é de um dia para a noite com um copo de limão que as coisas vão acontecer, não é? É multifuncional, né? Multiprofissional, o corpo é multifuncional, então a gente precisa de vários profissionais para que se consiga um bom resultado definitivo. Porque se você quiser emagrecer rapidinho, você para de comer. Simples assim, em um mês você está magrinho. Mas e aí? Quanto tempo você vai ficar assim? Quanto tempo você vai ficar sem nutriente? Quanto tempo você vai desenvolver alguma patologia por falta da nutrição adequada? Isso a gente tem que pensar, a população tem que começar a mudar um pouquinho o pensamento de que não é um milagre, não tem mágica. Você emagrece se você consumir menos caloria do que você gasta. Então, se você quer continuar comendo um pouquinho a mais, vamos fazer mais atividade física. Ah, não, eu tenho uma dificuldade em diminuir meu consumo, vamos a um psicólogo. Hoje tem os tratamentos com coaching, para atingir meta, então isso também ajuda bastante. Então, tem os tratamentos psiquiátricos, às vezes é um quadro ansioso, depressivo, muito intenso. A
gente não consegue resolver só com terapia, vamos ao psiquiatra. Tem profissionais para rodear esse paciente de todos os lados para que ele chegue no objetivo. Claro. Você comentou lá no primeiro bloco sobre os corpos esbeltos que a mídia apresenta o tempo todo e muita gente busca isso como resultado. Mas talvez esse não seja o ponto, né? O ponto é a saúde. O ponto é a saúde. O ponto principal é a saúde. A gente vê muitas vezes pacientes tendo como espelho mulheres halterofilistas, por exemplo. Essa mulher não pode ser o espelho. O espelho tem que ser a mulher saudável, que consiga fazer todas as suas atividades diárias, que consiga manter a sua qualidade de vida boa, a sua saúde boa, e aí sim, essa que deve ser o principal objetivo no final de tudo. Claro. Olha, a gente tem que encerrar o programa de hoje. Eu quero agradecer muito a você que acompanhou a gente mais uma vez e muito obrigado também a você, doutora Carolina. Obrigada, eu que agradeço a presença aqui hoje. A gente encerra aqui e você pode rever este programa e pode rever os outros também lá no nosso site, que é o novotempo.com/realidade em pauta. Deixa você um abraço, uma boa noite e até o próximo programa.